no Alerta Geral. Bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. Começando a edição de hoje do nosso bate-papo político, o Congresso Nacional deixou de fazer o dever de casa ao adiar a correção da tabela do imposto de renda e nesse vácuo o presidente Lula reafirmou uma promessa de campanha: isentar do imposto de renda os trabalhadores que ganham até R$5.000. Aqui no jornal Alerta Geral, a informação chega com o repórter Carlos Alberto. O presidente Lula mandou nesta quarta-feira um recado para milhões de brasileiros que ganham abaixo de 2 salários mínimos e correm o risco de pagar em 2023 imposto de renda. Lula resgatou uma promessa de campanha e reafirmou que trabalha para isentar da cobrança do imposto de renda quem ganha até R$5.000. O presidente não deu maiores detalhes sobre a proposta, mas no discurso para líderes de centrais sindicais, disse que vai mudar a lógica ao diminuir a tributação para os mais pobres e onerar os mais ricos. O líder petista foi enfático, abre aspas, nós vamos cumprir cada coisa que eu apresentei na campanha. Não há outra razão para eu estar aqui. Eu fui eleito para fazer coisas melhores do que eu fiz da outra vez. Eu vou brigar para fazer, porque eu prometi, durante a campanha, que nós vamos fazer a isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Fecha aspas, disse com entusiasmo o presidente Lula, ao lembrar que a última vez que houve ampliação da faixa de isenção foi em 2015, no governo da então presidente Dilma Rousseff. Com informações dos bastidores políticos, Carlos Alberto. Beto Almeida. A análise política com credibilidade e isenção. Olá, bom dia. Olha, esse assunto da questão das isenções na tabela do imposto de renda, ou pelo menos na correção da tabela do imposto de renda, que aumenta aí essa faixa de isenção para quem ganha até R$5.000, todo mundo está lembrado, foi motivo de bons debates durante a campanha eleitoral. Foi utilizado, inclusive, como uma promessa forte de campanha do então candidato presidente Lula sobre Jair Bolsonaro, que também chegou a prometer, diga-se de passagem, que se eleito iria colocar em prática essa correção da tabela que não ocorre há muito tempo. Na realidade, há muito tempo mesmo. Nós estamos aí, pelo menos desde 1996, sem uma correção da tabela do imposto de renda. Isso significa dizer o seguinte, que hoje uma massa maior de trabalhadores brasileiros, principalmente de assalariados, vai sim ter que fazer o ajuste com o leão, com o imposto de renda. E neste ano de 2023, não é que exista ainda a possibilidade do governo tomar essa medida. Esqueça. Então, se você ganha um salário mínimo e meio por mês, significa dizer que sim, se prepare, porque vai ter que contribuir para o imposto de renda. E o seu empregador vai ter que cuidar de mais essa tarefa, de fazer a dedução, de fazer todo esse trabalho. E a partir do ano que vem, naturalmente, quem ultrapassar um pouco desse limite vai ter que prestar contas com o leão. Seja lá como for, não tem essa história para esse ano de 2023 de correção na tabela do imposto de renda. Porque tem outros aspectos que a gente tem que observar também. Poderia ser, o governo diz o seguinte, há uns argumentos, inclusive dentro do governo, de que tem aquela questão de que se não pode mexer em matéria tributária, porque isso tem que passar pelo Congresso Nacional, não se pode mexer, alterar a matéria tributária, quando na realidade ela tem o princípio da anterioridade. O que é isso na realidade? É o seguinte, tudo que mexe em termos de tributos, você tem que votar no ano anterior para ele ter prática no exercício seguinte. Só que no caso do imposto de renda aí, na realidade, você apenas ia fazer uma correção nos índices da tabela. Ou seja, ele iria fazer uma mobilização, uma mobilidade entre os trabalhadores que hoje contribuem. Então, se quem ganha até 5 salários mínimos poderia ficar isento. O governo também poderia tomar uma medida provisória, se quisesse. Poderia fazer isso, porque uma medida provisória, ela tem força de lei, ela entra em vigor, embora depois tenha que passar pela aprovação também do Congresso Nacional. Mas o fato é que
o próprio governo já disse, tem dificuldade em abrir mão da arrecadação. Porque quando ele faz essa mudança na tabela do imposto de renda, na prática, ele vai estar deixando de arrecadar. Agora, o injusto nessa história toda é o seguinte, entra governo, sai governo, e aí pode ser de esquerda, de direita, de centro, todos têm sempre no começo a mesma ideia. Vamos fazer uma ampla reforma tributária. E aí nessa reforma tributária, logicamente que se mexeria em tudo. Mas não, quando vem, ela vem sempre fatiada. E nesse caso específico, o governo diz que por enquanto não tem uma sobra fiscal, não tem uma margem para fazer essa mudança agora na tabela do imposto de renda, porque isso implica que ele vai deixar de arrecadar. E nessa arrecadação, ele vai ter problemas em relação à questão fiscal. Então, esquece nessa história, pelo menos de correção da tabela do imposto de renda neste ano, neste exercício de 2023. Pode ser que se trabalhe isso ao longo do ano para que entre em vigor a partir de 2024. Vamos trabalhar pelo menos com essa ideia, que é justa, que é necessária, porque hoje quem paga o imposto, infelizmente, é o trabalhador. Porque o grande contribuinte nacional, o grande empresariado nacional tem outras formas, inclusive, de ficar isento do pagamento do imposto de renda. E você, na realidade, é o seguinte, é um sistema tão injusto que hoje, na realidade, quem paga mesmo o imposto de renda é a classe trabalhadora, porque é deduzido na fonte, não tem como ele fugir desse imposto. E no mínimo que o governo poderia fazer era exatamente ampliar essa faixa de isenção, porque não faz sentido uma pessoa que ganha um salário mínimo e meio ter que pagar imposto de renda. E essa é a realidade a que nós chegamos hoje com essa questão do reajuste do salário mínimo. E olha que eu estou falando apenas desse salário mínimo atual, de R$ 1.302, Marcos.